Boa tarde, pessoal. Sou Isaías, um dos sócios da Viságio. Vamos começar aqui agora a apresentação do webinar, falar um pouquinho sobre o Centro de Excelência de RPA. Bom, só uma orientação antes, se alguém tiver algum problema técnico com a plataforma, alguma coisa assim, pode enviar e-mail para esse contato que está aqui, suporte.webinar@visagio.com, que o pessoal ajuda vocês, ok? E também vocês podem enviar perguntas pela caixinha que aparece do lado aqui para vocês, que ao final a gente vai responder as perguntas no tempo que a gente tiver. Bom, queria começar só para alinhar o conceito, né? Alinhar o conhecimento de todo mundo, falar um pouquinho sobre o que é o RPA, tá? Então, enfim, basicamente, o RPA é um software que você desenvolve que emula o comportamento de uma pessoa navegando em sistemas para automatizar um determinado processo, né? Então, RPA, sigla para Robotic Process Automation, que é justamente essa criação, automação do processo através de robôs que simulam usuários humanos, tá? Esses robôs ou são softwares customizados ou são fluxos que você constrói utilizando uma plataforma específica de RPA. A gente vai falar um pouquinho de plataforma específica daqui a pouquinho, tá? Bom, então só para exemplificar o que seria um robô, né, para quem não tangibilizar um pouquinho para quem nunca viu, não conhece, nunca viu um robô rodando, vou passar um vídeo para vocês aqui de um software, de um robô, né? De uma automação que foi criada na plataforma UiPath, que é uma das plataformas de RPA mais utilizadas no mercado. E aqui, basicamente, a execução de um robô que entra num software de BPM, tira algumas informações desse software e coloca essas informações no RP, né, que no caso é o Oracle. Esse aqui é um exemplo de um processo de pagamento de reembolso de despesas. Então, cada pessoa que tiver, por exemplo, viajou, teve algum reembolso de despesa, entra nessa plataforma de BPM, coloca lá a descrição do reembolso, os valores, isso é aprovado dentro do BPM, e depois dessa aprovação, por um usuário humano, naturalmente, né, pelo superior imediato daquela pessoa, provavelmente, essa automação pega esses dados do BPM, processa, joga no RP, no Oracle e envia para pagamento, ok? Então, vou passar um pouquinho para vocês. Bom, tudo que, a partir desse momento aqui agora que apertou em Run, tudo que estiver acontecendo aqui é a automação que está fazendo, né? Então, basicamente, ele está se logando num software de BPM, exatamente como uma pessoa faria, não precisa de ter nenhuma integração entre sistemas, né? Acessa lá a transação que ele quer, faz a busca, copia todas as informações necessárias desse BPM, né? Dessa tela que aparece para o usuário. Depois de copiadas as informações, ela vai retirar aquele chamado da fila e vai fazer o login no Oracle, que é o RP desse cliente, para fazer todo o cadastro do processamento desse pagamento aqui de reembolso, ok? Isso aqui é só um exemplo, dentre vários que a gente já desenvolveu em termos de automação de processo, né, que ilustra um pouquinho como é que a gente tem usado RPA, ou seja, RPA puro, né, sem falar a parte de inteligência artificial, no final a gente pode falar um pouquinho, mas basicamente o robô ele tira informação de um lugar, processa, entra no outro sistema enfim, faz o input dessa informação nesse outro sistema, tá? Então isso aqui a gente está automatizando um processo que estaria sendo feito por uma pessoa. Podem ver que o robô ele está simulando exatamente os mesmos passos que uma pessoa faria, se logando no sistema, enfim, imputando aqui as informações campo a campo. No final, ele vai salvar aquela informação e vai enviar um e-mail para o usuário informando que a despesa dele foi programada para pagamento, ok? Bom, falando um pouquinho dos benefícios, né, do RPA. Esses dados aqui são da pesquisa que a gente fez pelo segundo ano, já esse ano. A gente apresentou no nosso fórum de RPA, que aconteceu em julho, né, em São Paulo, que mostra um pouquinho de como as empresas brasileiras estão implementando o RPA e quais
quais são os principais benefícios que elas estão atingindo com a implantação do RPA, tá? Então, o principal benefício aqui, que foi apontado por 85% das pessoas, foi melhoria no SLA de resposta, né? Ou seja, as empresas as áreas estão conseguindo responder mais rápido seus clientes, sejam clientes internos, sejam clientes externos, através do RPA. Depois, 75% dos casos, a gente teve redução de headcount próprio, ou seja, a empresa ela ficou mais produtiva, com isso conseguiu reduzir headcount, reduzir o custo, etc. 65% dos casos teve redução perceptível de erro humano, ou seja, nesse processo, por exemplo, de pegar a informação de um lugar, processar e jogar para o outro, você pode ter erro humano de processamento, de digitação mesmo, era para digitar 100, alguém digitou 1.000, e aí vai fazer o pagamento do reembolso de R$ 1.000 ao invés de R$ 100, né? Então, a automação do processo através de RPA minimiza isso, e isso foi obtido em 65% dos casos. Bom, e depois vem outros, né? Redução de riscos financeiros em 40% dos casos, redução de multas e juros, de pagamento de multas e juros em 30% dos casos, redução de contratos de terceiros em 25%, redução de riscos jurídicos nos processos de 20%. Ou seja, o RPA não é só para redução de headcount, para ganho de eficiência, ele traz também uma série de outros ganhos que, em geral, a gente considera também quando vai fazer um business case de implantação de uma solução desse tipo. Outro dado interessante da pesquisa é qual é o estágio atual de implantação do RPA nas empresas do Brasil. Tá? Então, das empresas que participaram, 31% delas utilizam já soluções robustas, né? Ou seja, plataformas de RPA de mercado mesmo. 21% já utiliza soluções mais simples de robô, um script feito internamente, alguma coisa assim. 44% não utiliza, mas pretende implantar no futuro. 3% considera que o RPA não se aplica à sua empresa e 3% não conhecem o assunto. Tá? Ou seja, mais de 50% das empresas já implantaram RPA em algum grau aqui no Brasil, porém, dessas, apenas 40% implantaram há mais de um ano. Tá? Ou seja, é um tema ainda muito recente, que as empresas ainda estão pilotando, estão enfim, começando a implementar. Então, se você não começou ainda uma iniciativa de RPA na sua empresa, não se preocupe, porque ainda está em tempo. Né? E das empresas que não implantaram ainda, mais de 80% pretendem implantar em até um ano. Então, 80% das empresas que não implantaram estão com isso no roadmap para o próximo ano. Falando um pouquinho da Visage, da nossa experiência com RPA, para quem não conhece, a Visage é uma empresa de consultoria, de gestão e tecnologia, que foi fundada em 2003, lá no Parque Tecnológico da COP, na UFRJ, né, no Rio de Janeiro. No ano passado, a gente realizou 236 projetos em 86 organizações, que dá mais ou menos 2 projetos sendo entregues a cada 3 dias, né? Então, um projeto sendo entregue a cada um dia e meio aí, que é uma taxa bastante alta. Nós temos escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Moscou e Perth, na Austrália. Através desses escritórios, a gente atua em mais de 25 países. Equipe com aproximadamente 400 pessoas, sendo uma das 10 maiores empresas de consultoria de gestão no Brasil. A gente atua com RPA desde 2008, né? Apesar do RPA ser um tema relativamente novo, ter se popularizado aí nos últimos 5 ou 6 anos, a gente atua com RPA, na verdade, antes até de existir a sigla, porque antes de existirem as soluções mais robustas de RPA, a Visage desenvolveu uma solução própria de RPA, que implementou em diversos grandes clientes do Brasil, até que a gente fez parcerias realmente com as principais soluções do mundo, né? E a gente tem experiência com diversas plataformas de RPA, como eu disse, a gente criou uma nossa, já trabalhou com diversas delas, e a gente representa o UiPath aqui no Brasil. O UiPath, se vocês olharem aqui no gráfico, essa aqui é uma análise do Forrester, que mostra as principais soluções de RPA do mercado. Quanto mais para cima e à direita, melhor é a solução. O UiPath é a solução mais acima e mais à direita, ou seja, é considerado pelo Forrester como a melhor solução de RPA do mercado. É a solução que a gente representa, licencia aqui no Brasil. Mas não é exclusividade, a gente trabalha também com outras soluções. Quando o cliente, por exemplo, faz rollout de uma solução externa, a gente atua com outras soluções de RPA também. Bom, em termos de RPA, a Visage ela atua
com desenho e implantação do modelo de governança de RPA, treinamento da plataforma para que a empresa ela possa desenvolver as suas próprias automações internamente, desenvolver e suportar, né? Licenciamento da solução, como eu falei, a gente licencia o UiPath aqui no Brasil. Implantação, ou seja, automatização de processos. Então, se você não quiser implementar dentro de casa totalmente, a gente ajuda você também a automatizar os seus processos, ou então a gente faz um híbrido, a gente faz um treinamento on the job, ou seja, a gente automatiza alguns processos junto com o time do nosso cliente, para que o time do nosso cliente ele possa absorver esse conhecimento ao longo do projeto de automatização. E em alguns casos, quando o cliente deseja, a gente opera para ele essa solução, ou seja, a gente, além de desenvolver, a gente monitora os robôs que ele tem em produção, a gente faz suporte em primeiro, segundo, terceiro nível dessas automações, com o nível de serviço para garantir que está rodando, etc. Bom, entrando um pouquinho aqui no tema da nossa apresentação, queria falar um pouquinho sobre o que é um centro de excelência, né? Ainda de forma geral, sem falar especificamente de RPA, mas de acordo aqui com a Wikipedia, um centro de excelência é um time ou entidade que provê liderança, melhores práticas, pesquisa, suporte e ou treinamento para uma área de foco. Ou seja, é uma área, um time dentro da empresa que lidera e define as melhores práticas de um determinado assunto dentro da empresa. Nesse caso aqui, o RPA, né? E, segundo uma outra fonte aqui, que é o TechTarget, ela diz que essa área de foco ela pode ser qualquer coisa importante o suficiente para o negócio dedicar os recursos necessários. Um COE, né, ou Centro de Excelência, pode ser contínuo ou temporário. Os membros do grupo podem trabalhar em outra função ou estar em período integral no COE. Ou seja, qualquer coisa que seja importante o suficiente para a companhia para dedicar recursos, esforços full-time, pode vir a dar origem a um COE. Né? Nesse caso aqui, seria o RPA. Como eu mostrei para vocês na pesquisa, as empresas brasileiras já perceberam a importância desse tema e estão estruturando os seus COEs internos de RPA. Bom, o que é o COE de RPA na definição da Visagio, né? Ou seja, o que é esse Centro de Excelência de RPA na nossa definição? O Centro de Excelência de RPA é um time interno que reúne habilidades, experiência e ferramentas para transformar os processos da companhia através da implantação de uma cultura de automação ágil. Então, assim, na nossa opinião, o COE de RPA ele tem que ir além da definição de boas práticas, da liderança, da implementação em si. Ele tem que realmente implantar essa cultura de automação ágil na empresa, né? Naturalmente, a implantação da cultura, ela vai começar com o piloto, vai começar, enfim, mostrando o resultado para a empresa, trazendo algum tipo de valor para a empresa através do RPA, e a partir daí a gente capitaliza isso para que esse modelo ou que essa cultura de automação ágil permeie a empresa como um todo. E a gente entra um pouquinho em quais são as formas de atuação do Centro de Excelência, né? Ou seja, você tem uma série de tipos diferentes de Centro de Excelência, cada tipo ele pode ser mais compatível com uma determinada organização, uma determinada cultura, ou eventualmente até com um determinado momento da organização. Você pode começar com um tipo de Centro de Excelência e esse Centro de Excelência se transforma ao longo do tempo para um outro tipo. Então, peguei aqui 4 principais tipos de atuação, tá? Em escala de maior impacto na organização, ou seja, quanto mais para a direita aqui, maior o impacto disso na organização. Já vou explicar por quê. Então, enfim, você pode ter um centro de excelência que, na verdade, é uma comunidade de práticas, não chega a ser um centro de excelência ainda, né? Que são aquelas pessoas dentro da empresa que, voluntariamente, elas começam a se auto-organizar para pesquisar, discutir um determinado tema. Então, por exemplo, são aquelas pessoas lá de uma determinada área que antes de implementar qualquer coisa de RPA, ouviram falar, foram num evento ou estão participando desse webinar aqui e vão sair dali, vão começar a pesquisar mais sobre o assunto, vão começar a trocar práticas, eventualmente criar um grupo no WhatsApp para trocar informações e conhecimento sobre esse tema, tá? E o foco desse tipo de COE, né, ou enfim, dessa comunidade de práticas, é realmente o compartilhamento de conhecimento. Ainda não é a implementação daquilo na companhia
em si, mas é basicamente compartilhar aquele conhecimento que elas estão obtendo no mercado, enfim, para que todo mundo conheça aquele tema. Evoluindo um pouquinho, a gente vai para o que a gente chama de centro de competência, ou seja, depois que o pessoal pesquisou, compartilhou o conhecimento, definiram, olha, realmente isso aqui é um negócio legal para a empresa. Então é criada já uma estrutura formal, com foco na formação de time e suporte às áreas, e geração de metodologia e ferramentas. Ou seja, esse conhecimento que foi gerado e compartilhado aqui, o pessoal vai começar, nesse grupo mais restrito, o pessoal vai começar realmente a compartilhar isso na empresa de forma um pouco mais abrangente, né? Ou seja, gerando apresentações com metodologia, ferramenta, comparativo, etc., e começar a mostrar isso de forma mais clara na empresa para que a empresa como um todo possa despertar para esse tema e começar a utilizar. Indo um pouquinho mais para a direita, a gente tem o COE consultivo, ou seja, já é uma estrutura formal, né? Aí aqui já tem metas bem definidas, ou seja, é uma estrutura dentro da empresa com uma meta, que pode ser, por exemplo, implementar, automatizar X processos até o final do ano, ou liberar X FTEs aqui até o final do ano. Então já tem uma meta bem definida, né? Tem um conhecimento mais multidisciplinar, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, isso é importantíssimo. Tem esse ownership da governança, ou seja, essa governança que o centro de competência era mais descentralizada, né? Ou seja, a gente compartilhava conhecimento e cada área definiria a sua própria governança. Esse COE consultivo aqui já tem um ownership maior disso, ou seja, ele estrutura, define essa governança e garante que as áreas vão implementar aquele modelo de governança desenhado, né? E o foco dele é principalmente no suporte e controle, ou seja, suportar as áreas na implementação do RPA e controlar para ver se as áreas estão aderindo às boas práticas, estão realmente com o modelo de governança de acordo com o que foi desenhado, etc. Tá? E o último estágio aqui é o COE operacional. O que é esse COE operacional? É aquele COE que não só o foco dele, ao invés de estar no suporte e controle, ele está realmente na execução, ou seja, não é a área que ensina RPA para as outras áreas da empresa e garante que as outras áreas estão respeitando a governança definida, as boas práticas, etc. É aquela área que vai e implementa, entende qual é a necessidade da área, implementa, automatiza os processos para ele, roda os processos para ele, né? Então já vai no nível além, mais de execução mesmo. Então, essa área é uma área naturalmente formal, com objetivo de geração de resultados, né? Ou seja, ela tem meta mais relacionada realmente à geração de resultado para a companhia, e ela centraliza o desenvolvimento e operação dessas automações, internamente ou via parceiro, ou seja, não necessariamente ela vai automatizar todos os processos, mas ela vai gerenciar essa automação através de uma consultoria, alguma coisa assim. E aí, naturalmente, quanto mais à direita, maior a capacidade de mudança desse COE, né? Ou seja, uma comunidade de práticas que basicamente está lá compartilhando conhecimento, tem uma capacidade de mudança diferente daquela área que vai pegar e vai meter a mão na massa, e vai automatizar os processos da área, vai operar os processos para a área. Então, enfim, o COE operacional, ele não atende a todas as empresas, não atende a todos os times de empresa, mas ele é aquela área, aquele tipo de COE que gera um maior impacto na organização. Okay? Bom, falando um pouquinho das competências necessárias para criar um COE de RPA. A gente tem uma série de competências necessárias, né? Então a gente tentou compilar essas competências aqui em algumas categorias, né? Onde a primeira é infraestrutura, ou seja, uma pessoa responsável por um centro de excelência de RPA, ela vai ter que definir, por exemplo, se a arquitetura da minha solução de RPA, da minha plataforma de RPA, ela vai ser cloud ou on-premise, ou seja, se eu vou hospedar essa solução nos meus computadores, nos meus servidores dentro de casa, ou se eu vou hospedar isso na nuvem. Qual que vai ser a minha arquitetura de hardware e de meu dimensionamento de hardware, ou seja, eu vou precisar de quantos servidores, qual a capacidade desses servidores para hospedar essa plataforma de RPA. Como é que nessa arquitetura eu considero tolerância à falha, ou seja,
Suponha que você já automatizou 30 processos da sua companhia, vários deles são críticos. Se essa plataforma parar, como é que eu rodo esses meus processos, né? Então, eu tenho que ter lá previsto, dentro da minha infraestrutura, eventualmente uma arquitetura de tolerância com tolerância à falha, ou seja, eu vou ter, por exemplo, 2 servidores em paralelo, que se um cair, o outro assume, né? Eu posso ter também disaster recovery, ou seja, ao invés de ter 2 servidores, eu vou ter 3, 2 no mesmo site e um num site externo. Se de alguma forma o link daquele site cair, o site pegar fogo, o meu servidor no meu segundo site, ele assume. Ou seja, isso aqui para processos, né, ultra críticos que não podem parar de jeito nenhum. Como é que eu faço o monitoramento desse hardware? Como é que eu garanto que o meu HD não vai estourar quando a minha plataforma de RPA estiver rodando? Que isso tudo, né, naturalmente influencia na disponibilidade da minha plataforma. Tá? Então, esses são exemplos de decisões que esse COE vai precisar tomar na hora de implementar uma solução de RPA. Outra decisão aqui, né? Decisões relacionadas à plataforma, ou seja, o COE ele vai ter que escolher não só qual é a plataforma de RPA, mas o RPA, a partir de um determinado momento, o RPA não trabalha sozinho. Você vai começar a querer colocar coisas de inteligência artificial, de OCR, Process Mining, etc. Então, o COE ele vai ter que ser capaz de definir quais são as plataformas de cada um desses tipos de tecnologia aqui que vão ser usados, ou seja, fazer um software selection usando comparando todas as soluções existentes no mercado, vendo quais são as características importantes para a companhia, para contratar, né? Na parte de reporting, ou seja, como é que eu reporto não só a execução dos meus robôs, mas também como é que eu reporto para a companhia qual é o ROI que eu estou tendo daquele negócio, né? Como é que eu monitoro a minha aplicação? A gente falou de monitoramento de hardware, mas agora a gente está falando de monitoramento de aplicação, ou seja, eu vou colocar lá um software de monitoramento que vai ficar executando consultas dummy na minha plataforma de RPA o tempo todo para garantir que ela está no ar, e assim que ele identificar qualquer atraso, qualquer disponibilidade, ele já aciona alguém para ir lá e verificar aquele problema. Gestão das licenças e ambientes, né? Ou seja, em quais ambientes que eu tenho essa plataforma rodando, quantas licenças eu tenho, qual a chave de licença em cada uma, quando é que expira, etc. Também vai precisar definir o framework, né? Ou seja, em cima da plataforma, em geral, a gente define um framework de automação. Ou seja, quais são as boas práticas de automação que eu vou usar? Nunca vou usar, por exemplo, automação por coordenada de tela, né? Usando lá a posição XY de um elemento na tela. Eu sempre vou tentar, primeiro, extrair as informações da tela que eu estou acessando, como os IDs de cada campo, de cada botão, para que eu possa ter uma automação mais robusta, né, no médio e no longo prazo. Isso tudo a gente tem política, mas também a gente tem framework automatizado, ou seja, a gente cria alguns componentes que os desenvolvedores das automações eles reutilizam, que já implementam boa parte desses cuidados que a gente vai ter. Então, com login, tratamento de exceção, versionamento de código, né? Qual solução que a gente vai usar para versionar código, qual é o meu processo para versionar, como é que eu testo esses robôs, qual é o meu framework de teste. Então, assim, isso tudo são coisas que não vêm por padrão na plataforma, que a gente tem que definir e implementar no nosso processo. Além disso, aí, enfim, só depois de passar por essas 3 camadas é que a gente vai começar a falar das automações propriamente ditas. E aí, quando a gente fala de automação, a gente está falando em gestão e staffing de projeto, ou seja, quem vai automatizar, seja do meu time interno, seja de um fornecedor. Como é que eu automatizo, testo e faço deploy em produção de uma automação? Como é que eu opero essas automações em produção? Como é que eu suporto, evoluo? Como é que eu faço a gestão do conhecimento? Como é que eu faço a gestão dos fornecedores? Então, uma série de outros assuntos aqui que a gente tem que tratar com relação a automações, né? Depois, naturalmente, governança. Como é que eu seleciono e priorizo os processos que eu vou automatizar? Como é que eu mensuro e acompanho os resultados? Ou seja, vou automatizar um processo numa área que falou que se eu automatizar aquele processo, ela vai liberar 2 FTEs lá do processo dela, com relação à produtividade. Como é que eu mensuro isso? Como é que eu
estimo quantos FTEs que a gente vai liberar? Como é que eu monitoro depois para garantir que a área efetivamente liberou aqueles FTEs, né? Como é que eu faço gestão de orçamento? Ou seja, como é que eu gerencio o orçamento do meu COE aqui para os próximos anos, né? Ou para o ano corrente? Como é que eu faço gestão da rotina e indicadores? Como é que eu faço segurança da informação, riscos e controles rodarem com sucesso? Então, isso tudo também a gente tem que se preocupar na hora de estruturar o COE. E, por último, e não menos importante, muito pelo contrário, pessoas, né? Ou seja, como é que eu lidero, alinho e engajo esse time todo, não só do COE, mas da empresa como um todo, em torno do RPA? Como é que eu treino esse time? Como é que eu suporto as minhas áreas de negócio internamente? Ou seja, eu vou treinar as minhas áreas de negócio, eu vou estabelecer um canal específico de comunicação com elas. Como é que eu soluciono problemas e faço mudança de processos, né? Como é que eu gerencio a comunicação com os meus stakeholders? Então, isso tudo a gente tem que também, faz parte naturalmente da gestão da mudança, né? Que se preocupar na implementação de um projeto desse porte. Bom, e aí, resumindo um pouquinho isso tudo que a gente falou, naturalmente, fica bem claro aqui para a gente que para implementar um COE de RPA, a gente precisa de dois tipos de competência, né? Competências de tecnologia e competências de business. Ou seja, quem conhece na empresa infraestrutura de hardware, software, quem faz software selection para definir quais são os critérios que eu vou levar em consideração na hora de selecionar uma plataforma, né? Critérios em termos de segurança da informação, de robustez, escalabilidade, etc. Quem define um framework de automação, isso em geral é competência de TI. E quem desenvolve automação, ou pelo menos quem conhece bem o processo para desenvolver uma automação, quem desenha e roda essa governança, enfim, quem lidera e engaja esse processo no dia a dia, geralmente o que a gente tem visto nas empresas e no mercado de forma geral, tanto no Brasil quanto lá fora, é a área de business, né? Ou seja uma área de escritório de processos, seja um CSC, seja uma área financeira, em alguns casos até o RH, né? Dado que essa transformação ela envolve também muita mudança cultural. Então, a gente tem que conviver aí com as duas competências, de TI e business, né? E aí a gente entra num dilema que boa parte das empresas onde a gente vai tem. Ou seja, onde que deve ficar o COE? Ele deve ficar na TI? Deve ficar no meu centro de serviços compartilhados? Deve ficar numa área de escritório de processo, uma área de qualidade? Onde que tem que ficar? Bom, isso tudo depende um pouquinho das características da empresa, da cultura da empresa, das características de cada área. Mas o que a gente tem visto bastante é que a melhor definição de onde deve ficar esse centro de excelência, ela passa por essas características aqui. Ou seja, qual é o tipo do COE que eu vou ter, do centro de excelência? Ele vai ser um centro de excelência mais consultivo, mais operacional. Se for mais consultivo, por exemplo, ele pode ficar tranquilamente numa área de RH, que vai ter um time menos técnico lá, né? Se for um COE mais operacional, porque essa área vai definir normas, vai definir boas práticas, etc. Se ele for um COE mais operacional, eu vou ter que colocar ele numa área que realmente tenha mais aptidão um pouco mais técnica, não necessariamente de programação, porque essas tecnologias de RPA hoje em dia, você tem que programar muito pouco, quando tem que programar, mas precisa conhecer lógica de programação, pelo menos, que vai ter que fazer um loop, vai ter que fazer um condicional, então, minimamente, vai ter que conhecer bem a lógica de programação. E aí eu vou precisar ir para uma área mais técnica. Não necessariamente TI, mas eu vou ter que ir para uma área de CSC, que já está acostumado, por exemplo, a criar muita ferramenta em Excel, etc. Então, tem aqueles macreiros lá que vão ser capazes de tocar esse COE mais operacional, ou no escritório de processo, que também tem essa competência mais técnica, tá? Também tem muito a ver com a maturidade da área. Então, enfim, se a minha área de TI está sendo criada ou está sendo remodelada, né? Ou então, se o meu escritório de processo, eu estou criando um escritório de processos agora, eu estou implementando um CSC, dificilmente essas áreas vão ter condição de puxar uma outra coisa que precisa de agilidade, que precisa de dedicação, né?
Então, muito provavelmente, a gente vai dar prioridade a uma outra área que tem um pouco mais de maturidade. Outra coisa que é importantíssima, cultura de agilidade. RPA, ele só tem valor quando é ágil. Quando eu vou fazer uma automação de processo com RPA, eu vou falar que isso vai demorar 3, 4, 6 meses, não faz sentido a gente demorar muito para implementar uma automação via RPA que vai tocar essa automação, ela tenha realmente uma cultura de agilidade muito grande. Então, se a minha área de TI já tem essa cultura de agilidade no sangue, ok, ótimo ela tocar esse tema de RPA, esse centro de excelência dentro da companhia. Mas se a minha área de TI ainda é uma área de TI mais tradicional, ou seja, tem muita reclamação da companhia, que ela demora muito para entregar os projetos, que demora 3 meses para definir os requisitos de um processo, etc. Ela não tem legitimidade junto ao negócio para tocar esse negócio que, por padrão, é ágil. Então, nesse caso, em geral, a gente vê como mais proveitoso que o centro de excelência ele fique dentro de uma outra área, dentro de um escritório de processo, no CSC, que tenha mais essa cultura de agilidade, ok? Outra coisa também, naturalmente, é a estratégia de rollout, ou seja, se eu vou fazer um piloto menor e depois eu vou levar para a companhia como um todo, é uma coisa. Se a ideia é realmente ficar um pouco mais restrito, por exemplo, a um centro de serviços compartilhados, aí eu tendo a tocar esse centro de excelência dentro da própria CSC, e o timing, ou seja, em que momento que eu estou criando esse centro de excelência? Eu já tenho alguma coisa de RPA dentro de casa? Estou começando? Se eu estiver começando, em geral, hoje em dia, quem mais está puxando esse tema de RPA dentro da companhia é a TI, ou o centro de serviços compartilhados. E aí é importante que quem puxe também seja quem vê valor, quem realmente enxergue aquilo como um benefício potencial para a companhia. Não adianta a gente, TI, enxergar um grande valor naquele negócio, mas depois, enfim, TI enxerga um grande valor, mas depois, no final, enfim, é uma outra área que vai tocar aquele negócio, que não enxerga tanto valor assim, que está tocando o centro de excelência porque aquilo foi imposto para ele. Então, o ideal realmente é que toque quem sentir realmente confortável, que quem vir valor naquele tema para a companhia. Bom, evoluindo um pouquinho nessa questão de onde deve ficar, até para como deve ser o centro de excelência, a gente tem alguns modelos também. Então, tem um modelo mais centralizado, mais descentralizado, híbrido e federado. Qual que é a diferença entre eles? O modelo centralizado é aquele modelo mais tradicional, onde eu tenho uma célula de RPA dentro da companhia, por exemplo, num tipo de COE mais operacional, e essa célula ela vai automatizar e operar os processos para a empresa como um todo. Tá? Esse é um modelo centralizado. Quais são as principais vantagens desse modelo? Você garante de forma muito simples a aderência aos padrões e boas práticas, e você tem uma escala grande na operação também. Então, quando eu for operar esses robôs em produção, eu tenho lá vários robôs que eu estou operando, então eu posso ter um time mais dedicado para aquele negócio ali. Em comparação, enfim, em detrimento desse modelo, você tende a gerar uma fila maior de priorização das automações. Ou seja, quando eu vou para um modelo descentralizado, ou seja, cada área automatiza e opera os seus processos, eu não tenho fila, porque cada área vai automatizar os processos na velocidade que conseguir. Então, eu não tenho uma fila centralizada num COE para automatizar esse processo. Então, naturalmente, a vantagem é que a área de negócio passa a ser autossuficiente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho menos escalabilidade da operação, ou seja, cada área vai ter ali 1, 2, 3 robôs rodando, 3 automações. Então, eu não consigo ter um time, muitas vezes eu não consigo ter um time dedicado para esse suporte, para essa operação dessas automações. Tá? E, além disso, eu também, naturalmente, tenho uma dificuldade muito maior de garantir a qualidade, porque quando está centralizado, eu tenho um time, uma tropa de elite ali, que está estudando aquele tema, que conhece bem as boas práticas. Quando está descentralizado, eu não consigo mais garantir a qualidade dessas automações. Eu tenho também um modelo que a gente chama de modelo híbrido, que é onde, um exemplo aqui, as áreas de negócio, elas automatizam, cada área automatiza o seu próprio processo,
mas mandam para um centro de excelência, para esse centro de excelência validar se aquilo está em relação, enfim, compliant com as boas práticas que foram definidas, né? E para operar aquelas automações. Então, isso aqui a gente tem um pouquinho do melhor dos dois mundos, porque eu dou mais autonomia para as áreas, para que elas passem a automatizar os seus próprios processos, para que elas tenham realmente, para eu diminuir a fila, para não gerar fila de automação. Ao mesmo tempo, eu tenho uma escala grande de operação, porque todas essas automações aqui são executadas, operadas por uma área centralizada, né? Em contrapartida, eu tenho uma complexidade maior de gestão, ou seja, eu tenho que gerenciar várias áreas automatizando o processo, e eu tenho uma dificuldade maior de garantia da qualidade, porque no final eu vou ter uma fila grande aqui para analisar essas automações, eventualmente para ajustar alguma coisa, tá? E um outro modelo também é o modelo federado, onde eu tenho diversos centros de excelência, eventualmente, por exemplo, em regiões diferentes, em países diferentes, né? Esse centro de excelência, eles compartilham entre si as boas práticas, etc., mas cada centro de excelência desses é um modelo centralizado, ou seja, ele automatiza e opera os processos para uma determinada região, para uma determinada geografia, para um determinado negócio, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma facilidade maior também, eu dou um melhor atendimento às áreas de negócio, porque o meu centro de excelência está mais próximo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um overhead maior, porque eu replico essa estrutura e eu tenho uma dificuldade maior na padronização também do que teria no modelo plenamente centralizado, porque, enfim, eu tenho mais de um centro de excelência aqui discutindo esses temas. Bom, a gente passou aqui por vários tipos de centro de excelência diferentes, onde deve ficar o centro de excelência e quais são os modelos aqui com relação à centralização do centro de excelência. Tá? Quando a gente fala um pouquinho de metodologia de automação, o que a gente tem visto, na verdade, é que mesmo num centro de excelência que seja centralizado, o que mais funciona em termos de metodologia de automação é esse modelo mais de squad, né? Ou seja, esse modelo baseado em metodologias ágeis, onde eu tenho times com diferentes competências atuando em conjunto. Ou seja, quando eu vou automatizar um determinado processo, seria, por exemplo, aqui essa automação 1, eu tenho um time aqui, nesse caso aqui de 6 pessoas nesse time, onde eu tenho um Product Owner, né? Ou seja, um líder desse projeto aqui de automação, dessa automação específica, que é o cara que conhece bem o negócio, que vai trazer todas as dificuldades, todas as soluções para aquele determinado processo que está sendo desenvolvido, né? Ao mesmo tempo, eu tenho também um capítulo de análise de processo, por exemplo, meu time, meu escritório de processo está entrando lá, vendo se além da automação tem alguma outra otimização que pode ser feita. Então, vai analisar o processo como um todo e ali vai identificar oportunidades, seja de otimização, seja de automação, né? Eu tenho também um capítulo aqui que a gente chama, ou seja, um time de TI, uma pessoa de TI dedicada naquele time lá, para aquela automação, que vai estar vendo todas as questões de acesso, de sistema, ou seja, vai ver se um determinado sistema que eu quero automatizar tem alguma evolução prevista para aquele sistema, vai ver alguma coisa de infraestrutura, se eu vou precisar de algum servidor específico para aquela automação. E, por último, aqui eu tenho alguém do meu COE de RPA que está lá junto com esse time todo para automatizar aquele processo. Então, na verdade, são times multidisciplinares, né? Onde a gente junta aí área de TI, área de negócio, escritório de processo, etc. Compliance também, muitas vezes, né? Para a gente garantir que a solução final de automação ela vai estar aderente à necessidade da companhia. Então, para cada automação, a gente monta um time desse. Naturalmente, essas pessoas aqui não precisam ser full-time. Eventualmente, uma pessoa de TI aqui vai poder olhar várias automações ao mesmo tempo, mas é importante que cada uma dessas pessoas aqui esteja realmente com um commitment bem claro de fazer aquela automação ter sucesso, né? E gerenciando todo esse processo, todo esse modelo, a gente tem aqui um Scrum Master aqui, que seria o equivalente ao nosso gerente de projeto, para garantir realmente que o time está cumprindo a metodologia, para garantir os rituais ali, né, da gestão desse projeto. Passando um pouquinho aqui nesse sistema ainda de onde deve ficar o COE, né? Passando um pouquinho da pesquisa de RPA de 2018, nessa pesquisa a gente identificou que 76% das empresas brasileiras
que já têm um COE, né, de RPA, elas estão nesse modelo centralizado. E 24% das empresas estão no modelo descentralizado. Tá? Dessas empresas, as empresas que já implantaram a RPA, 43% implementaram através de uma área de TI ou digital, ou seja, a célula de RPA, o centro de excelência de RPA fica dentro dessa área de TI. 36% dos casos fica dentro da área de processos e governança e 21% dos casos fica dentro do centro de serviços compartilhados. E das empresas que pretendem implantar, ou seja, não implantaram ainda o centro de excelência de RPA, 47% das empresas pretendem implantar numa área de TI ou digital, só 6% numa área de processo ou governança e 29% no CSC. Tá? Ou seja, em geral, o centro de excelência nas empresas tem ficado na área de TI ou no CSC. Tem certo ou errado? Não tem certo nem errado. Como eu mostrei ali, cada empresa, em função das características da área, vai definir onde é melhor ficar o seu centro de excelência de RPA e se vai ser centralizado, descentralizado, etc. Tá? E, além disso, esse centro de excelência de RPA ele pode mudar ao longo do tempo. Ou seja, nesse exemplo aqui, uma empresa começou com o centro de excelência centralizado na área de TI e no modelo operacional. Ou seja, principalmente no início da criação dessa cultura de RPA na companhia, a empresa ela queria ter mais, vamos dizer assim, mais controle desse processo. Então, ela criou um centro de excelência operacional, centralizado, de tal forma que todas as automações seriam feitas por uma única área, para que tivesse mais controle, até para ver, enfim, quais eram as lições aprendidas, quais eram as boas práticas que têm que ser adotadas, para criar padrão, criar norma, criar framework, etc. Tá? Depois de um determinado tempo, esse centro de excelência, ele migrou, ou seja, com a estabilização e maturação desse centro de excelência, ele migrou de um centro de excelência, de um modelo centralizado para um modelo híbrido, ou seja, cada área começou a automatizar os seus processos sendo operados pelo COE, né? Ele migrou para um modelo mais consultivo e num escritório de processos. Ou seja, no momento inicial, que tem um arcabouço maior de tecnologia, porque eu tenho que definir infraestrutura, eu tenho que definir plataforma, etc., que eu quero ter mais controle para garantir padrão, eu posso começar no modelo e depois, quando realmente essa cultura já foi criada na companhia, eu migro para um modelo mais descentralizado e consultivo, ou seja, meu COE só vai apoiar as áreas na automatização, eventualmente operar as automações, e isso pode ficar no escritório de processo, que vai ser uma área menos técnica, mas que vai apoiar muito as áreas com relação a processo, né? Ou seja, como é que elas identificam a oportunidade no seu processo, como é que elas automatizam essas oportunidades. Alguns papéis importantes para a criação de um COE de RPA. Então, aqui a gente resumiu um pouquinho, né? Basicamente, a gente precisa ter um desenvolvedor de automatização, naturalmente, ou seja, é o time que vai desenvolver as automações, que vai conhecer muito bem a plataforma de RPA, que vai ter essa base, pelo menos, de lógica de programação, né? E vai fazer a gestão dessas melhorias aí das automatizações ao longo do tempo. A gente também tem que ter um especialista de negócios, ou seja, é aquele cara que conhece bem o negócio, ou então que vem com uma metodologia forte de diagnóstico de processos, que vai identificar lá no negócio quais são as oportunidades de automação, que vai definir requisito, que vai documentar como é que vai ser aquela automação, que vai definir como é que eu vou fazer a minha uma contingência, por exemplo, quando o meu robô estiver fora, etc. Tá? Também tenho aqui o administrador da plataforma de RPA, né? Ou seja, aquele meu cara lá, eventualmente com background maior de TI, pode ficar na própria TI ou a gente trazer ele para dentro desse centro de excelência, que é o cara que vai fazer o setup dessa plataforma nos meus servidores, que vai fazer a administração dessa plataforma, que vai dimensionar a infraestrutura, que vai gerenciar isso para ver se a infraestrutura está ok, que vai gerenciar lá a monitoramento da minha plataforma, etc. E na junção desses perfis, por exemplo, na junção do meu administrador da plataforma com o meu desenvolvedor de automatizações, eu tenho aqui um cara que conhece muito de RPA, né, na parte técnica, ou seja,
conhece tanto de desenvolvimento quanto de administração da plataforma. Então, esse cara tem um potencial grande para ser o meu arquiteto de RPA, ou seja, é o cara que vai definir o futuro do meu framework aqui de automação, né? Que vai definir quais são as soluções que eu vou utilizar, não só de RPA, mas de outras soluções, tipo inteligência artificial, OCR, etc. Então, vai ser um cara mais técnico, com conhecimento cross, que vai conseguir ter mais essa visão de arquitetura. Tá? Na junção do desenvolvedor de automatização com o meu especialista de negócio, eventualmente eu vou ter um analista de negócio ou um product owner, né? Ou seja, é o cara que conhece bem os dois mundos, que sabe bem, conhece bem do processo, ou então da metodologia de diagnóstico de processo, e ao mesmo tempo do automação também. Então, ele vai poder conduzir bem o time, ele vai saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e vai conseguir conduzir melhor essa criação de uma automação. Né? Um cara que conhece bem o negócio e conhece bem a administração da plataforma de RPA, vai ser um bom cara para fazer o atendimento de primeiro nível ou a operação das minhas automações, porque quando a minha área de negócio vier com um problema qualquer, ele vai saber diagnosticar se realmente é um problema da automação ou se não é algum entendimento errado do processo que a área tem, né? E, ao mesmo tempo, vai conseguir resolver problemas de automação, né? E aqui no meio, enfim, pessoas que têm os 3 conhecimentos, que são raras, né? A gente vai ter muito, seja o Product Owner, seja um Scrum Master, ou seja, o cara que realmente vai conseguir fazer um Quality Assurance, vai conseguir liderar bem um time de RPA. Bom, passado esse tema de onde deve ficar, quais são as competências necessárias, queria falar um pouquinho aqui do timing de criação do Centro de Excelência, né? Ou seja, muitas empresas vêm me perguntar, eu começo criando um Centro de Excelência ou primeiro eu faço um piloto, provo o resultado dentro de casa e aí eu consigo realmente força para criar um Centro de Excelência mais robusto, com gente dedicada. De novo, não tem certo nem errado, depende muito da estratégia da empresa, da cultura da empresa, né? Mas como é que funciona isso em geral? A empresa começa fazendo uma prova de conceito de RPA, né? Ainda realmente sem implementar em produção, mas a título de conhecimento mesmo do potencial da solução de RPA. Depois que fez a prova de conceito e realmente viu que aquilo tem solução, tem implementação, tem benefício para o negócio, contrata uma plataforma qualquer, faz o setup, né? A partir desse setup, a gente já pode, eventualmente, criar um centro de excelência, eventualmente até antes disso, para você selecionar qual é a melhor plataforma, para você selecionar, fazer um diagnóstico mais amplo dos processos, já fazer um roadmap dos processos que eu vou automatizar, né? Antes até de escolher plataforma. Então, algumas empresas optam por esse caminho. Outras empresas fazem isso sem ter uma estrutura dedicada para um CEO ainda, né? Ou seja, fazem ali com recurso mais part-time, que consigam olhar para esse negócio, mas ao mesmo tempo sem deixar de olhar suas outras atribuições. E depois desse setup da plataforma, posso fazer um piloto, sei lá, faço um piloto com 3 automações aqui, ou 5, ou 6, né? Que até 10 automações é um piloto bem comum, em geral em torno de 5 ou 6, mais para provar o conceito. Depois eu vou fazendo o ramp-up disso em vários projetos, e em paralelo eu vou fazendo a operação desse negócio, tá? Você pode começar a estruturar o COI aqui atrás, antes do setup da plataforma, pode começar a estruturar ao longo do piloto, em paralelo, pode estruturar depois do piloto, né? Pode estruturar depois do primeiro projeto, vai depender um pouquinho de algumas características. Quais características são essas? Quanto mais cedo você começar a estruturar o seu COI, mais segurança na implantação você vai ter. Por quê? Porque o seu time já estudou o assunto, já definiu a melhor plataforma, já sabe quais realmente são os melhores processos para automatizar. Você vai ter uma segurança muito maior na implantação. Você vai ter uma rapidez maior na internalização do conhecimento, ou seja, já vai ter um time dedicado ali, eventualmente que foi até contratado com esse skill, com experiência em RPA,
que vai conseguir internalizar mais rápido esse conhecimento, né? Ou seja, contratei uma consultoria, contratei a Visagio para me licenciar aqui o UiPath, treinar o meu time. Se eu tiver o meu time já full time nesse negócio, que puder acompanhar o projeto de automação, puder ser treinado ali on the job, eu vou ter uma internalização do conhecimento muito mais rápida, né? Isso também tende a te dar uma estabilidade maior da operação e do seu processo de contingência. Por quê? Porque você se preocupou lá atrás mais com as boas práticas, se preocupou com a estruturação do processo, com a contingência, etc. Né? Bom, em contrapartida, você começar esse COE, né? Começar a estruturar, implantar esse COE, depois de já ter um piloto implantado na empresa, você naturalmente vai ter uma facilidade maior de funding. Por quê? Porque você já implantou alguma coisa, você já provou aquele benefício para a empresa, né? Então, para você conseguir funding nesse momento, é muito mais fácil do que você chegar com, enfim, um PowerPoint e mostrar que eu vou pegar aqui 3, 4 pessoas para montar um centro de excelência de RPA. Mas qual é o benefício disso para a companhia? O benefício estimado é tanto, você não tem nenhuma prova, você não mostrou para a companhia que aquele negócio está certo, né? Então, você conseguir funding um pouquinho mais tarde, depois já de um piloto, ou até de um primeiro projeto de implementação, é muito mais simples. Você vai ter uma menor resistência, né, do C-Level, etc., que você já provou o conceito. Não está mais no campo das ideias, não está mais no campo será que isso vai funcionar aqui na empresa? E também vai ter uma maturidade maior e vai ter uma experiência maior para desenhar até essa governança, esse centro de excelência, né? Ou seja, você já vai ter visto quais são os problemas que aconteceram na prática e já vai estruturar as suas boas práticas do seu centro de excelência, sua governança, para minimizar aqueles problemas, né? Então, é o conceito aí de fail fast, do Agile. Você erra rápido, corrige rápido e aproveita essas lições aprendidas. Falando um pouquinho do caminho para a implementação desse centro de excelência, né? Em geral, a gente tem um projeto aí que dura entre 1 e 2 meses para desenhar a estrutura desse centro de excelência e validar com a companhia. Então, aqui a gente está falando da estrutura como um todo, né? Ou seja, onde vai ficar, quantas pessoas eu vou ter, qual vai ser o modelo de operação, como é que eu vou gerenciar esse negócio, qual vai ser a governança, né? Depois, mais um time aí para recrutar esse time, né? Seja internamente ou externamente. Depois, entre 3 a 5 meses de implementação e operação assistida, ou seja, o tempo que eu vou treinar esse time, não só na plataforma de RPA, mas também nos processos, minha governança que foi estabelecida, vou iniciar a operação dos processos COE, né? Ali ainda é operação assistida, fazendo uma gestão da mudança muito clara para a companhia. Depois, eu tenho mais ou menos 1 ano aí para estabilização desse modelo, ou seja, eu vou errando e aprendendo com os meus erros e vou refinando esse modelo até chegar no estágio de maturação e evolução, né? Ou seja, para eu conseguir evoluir o COE para implementar o RPA na companhia como um todo. Muitas vezes isso começa mais localizado em 1 ou 2 áreas, né? Até a título de piloto, e mesmo no rollout, muitas vezes a gente faz isso de forma mais restrita, e aí depois que eu amadureci mais meu COE, aí sim eu vou partir para a empresa como um todo, para criar essa cultura de automação ágil, etc. Tá? Então demora mais ou menos 1 ano aí para esse processo acontecer. Bom, para suportar esse COE, né, a Visagio desenvolveu um portal, que é um produto nosso, que basicamente ele já implementa alguns processos de forma ágil, ou seja, a empresa pode usar na cloud, já começar no dia zero, utilizando uma plataforma que vai ajudar, por exemplo, nas áreas, vai ter um formulário para que as próprias áreas informem quais são as oportunidades de automação, um workflow de aprovação disso, processo para seleção e priorização de processos para automatização, gestão do desenvolvimento das automações, ou seja, eu coloco todas as minhas automações lá, consigo ver isso num Kanban, de forma ágil, então num Gantt, né, mais estruturado. Vai fazer todo o controle de versão do desenvolvimento, então me integro com uma plataforma de controle de versão e consigo ver dentro dessa plataforma aqui, desse portal de RPA, enfim, o que cada commit lá na minha plataforma de gestão da mudança, de controle de versionamento, qual o problema que ela resolve de uma automação, ou se ela está criando uma automação nova, etc.
Consigo gerenciar casos de teste, fazer gestão da mudança, e aqui gestão da mudança não de processo, né, mudança do processo, mas de colocar uma versão nova de uma automação no ar, gestão de ambientes e configuração, agendamento e acompanhamento de ação periódica, etc. Então, tem uma série de funcionalidades já pré-prontas ali para que um centro de excelência possa usar nos seus processos do dia a dia. Gente, é isso. A gente tem aqui poucos minutinhos aqui para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida que queira colocar? Pode incluir na plataforma. A gente já tem algumas perguntas aqui que a gente vai responder, tá? Bom, então, uma primeira pergunta. Quantas pessoas normalmente trabalham em um COE? Isso depende muito da escala do COE que você tem, né? Em geral, é de 1 a 3, 4 pessoas full-time, tá? Num COE que esteja nesse processo de amadurecimento, principalmente. E, enfim, onde você vai ter ali uma gestão, eventualmente até part-time, e uma pessoa mais com com essa atribuição de fazer os processos do COE rodarem, né? E, enfim, desenvolvedores de automação, o time de suporte, né? Então, a gente começa assim, geralmente, e depois vai expandindo isso à medida do apetite da companhia, né? Então, amanhã, se a empresa quiser desenvolver automações com um time interno e quiser tocar 5, 6, 10 automações em paralelo, naturalmente ela vai ter que ter pelo menos 10 desenvolvedores ali em paralelo para tocar aquelas automações, né? Então depende um pouco do tamanho do pipeline de escala dessa empresa. Mas a gente sugere começar com pelo menos 2 a 3 pessoas. Até porque, enfim, quando uma sai de férias, tem uma outra pessoa para suportar os processos. Então, o ideal para começar 2 a 3 pessoas full-time, mais uma gestão part-time. Tá? Outra pergunta. Em um COE implantado diretamente na área de TI, como faríamos para fazer a interação entre a área de TI, processos técnicos e as áreas de negócio? Bom, aí a gente desenha muito nesse modelo de governança, né? Ou seja, o ideal, até voltando um pouquinho aqui, é que a gente atue nesse modelo de equipe multidisciplinar, ou seja, que a gente tenha time de TI, time de COE e o time de negócio trabalhando junto dentro de um mesmo squad, né? Um mesmo esquadrão ali, um mesmo time que vai tocar uma automação e as metas de desenvolvimento da automação sejam compartilhadas por aquele grupo como um todo. Ou seja, não vou ter só o cara de TI nem só o cara de negócio no time. Eu vou ter os dois perfis, tanto o cara de TI quanto o cara de negócio, trabalhando junto na mesma sala, tocando um projeto de automação e os dois compartilham das metas enfim, fazer aquele negócio dar certo, né? Então, isso a gente desenha muito nessa governança, nesse modelo de operação, papéis e responsabilidades. Naturalmente, quando é todo mundo da mesma área, facilita, mas dificilmente né? Em boa parte dos casos, você tem time de áreas diferentes, como eu falei, interagindo para desenvolver uma automação. TI, COE de RPA, time da área de negócio, às vezes escritório de processo, compliance, todo mundo ali com o mesmo objetivo de desenvolver uma automação. Tá? Na sua opinião, é possível aplicar o RPA nas operações de supply chain? Com certeza. Eu posso até mandar um outro gráfico para vocês depois, de quais áreas que as empresas estão mais aplicando o RPA, né? Então, diversas áreas diferentes, do RH a TI, né? Ou seja, passando por supply chain, passando por finanças, centro de serviços compartilhados. Então, basicamente, qualquer área que tenha processos manuais, que eu tenha que tirar informação de um lugar, trabalhar e jogar em outro lugar, ou tirar informação de um lugar, trabalhar e gerar um relatório, uma planilha, alguma coisa assim, você pode usar RPA. O RPA ele atende todos os casos, ele resolve todos os problemas? Naturalmente não. Até quando a gente vai estudar um processo para automatizar, a gente define qual é a melhor alternativa, a melhor tecnologia para automação. Pode ser RPA, pode ser desenvolver um sistema customizado, pode ser customizar um sistema que já tem dentro de casa, pode ser eu colocar um BPM. Então, vai depender muito do caso que a gente tem enfim, é importante não tratar ali o RPA como martelo e qualquer problema que venha é prego, né? É importante que a gente... Aí vem um pouco daquelas competências do COE, de ter competências multidisciplinares
para conseguir equilibrar bem essa solução. Tá? Última pergunta aqui, pessoal, para não passar muito do tempo. Quando falamos em criar um COE para automação de processos, é para a companhia toda ou existem COE específicos para determinada área, exemplo, COE para necessidade de RH e CSC? Bom, depende, né? Como a gente falou aqui, depende um pouco da maturidade de cada uma dessas áreas, da cultura de agilidade, etc. E a gente pode ter aqui, por exemplo, um COE federado, no modelo federado, ou seja, você tem um COE para RH, você tem um COE para o CSC e esses COEs compartilham práticas e soluções, ferramentas, licenças, etc. Tá? Então, assim, você com isso consegue ter um atendimento melhor para cada área, porque cada área vai ter o seu COE ali, consegue priorizar suas próprias demandas, e ao mesmo tempo você garante minimamente ali o compartilhamento e a garantia das boas práticas que estão sendo definidas, tá? Então, depende um pouco da escala desse negócio, do tamanho, da cultura de cada área. Então, isso a gente, em geral, faz um diagnóstico junto com o time da empresa, através de alguns workshops que a gente faz um diagnóstico para conseguir definir qual é o melhor modelo e onde vai ficar cada um desses COEs, ok? Gente, passamos um pouquinho do tempo aqui, peço desculpas, muito obrigado pela presença de todos. Meus contatos, se alguém tiver qualquer dúvida, meu e-mail, acho que está aqui no finalzinho, é isaias.miguel@visage.com. Fiquem à vontade para me mandar qualquer outra pergunta que vocês tiverem, entrar em contato, estou à disposição. A gente sempre tem esses webinars, temos um fórum nacional de RPA uma vez ao ano e a gente mantém vocês atualizados sobre o tema. Muito obrigado. Quem quiser também, tem um grupo no LinkedIn que a gente atualiza, chama RPA Brasil, nós somos moderadores desse grupo e podem entrar lá que a gente também sempre compartilha artigos e faz discussões sobre o tema. Muito obrigado, boa tarde.